Olá meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô com uma presença super especial da minha convidada Paola Tucunduva. Ela é palestrante, ela é empreendedora, coach. Gente, o currículo é bem grande, eu tive que anotar aqui. Ela é instrutora do Empretec, que é do Sebrae, e ela é professora da Fundação Dom Cabral. Que currículo, hein, Paola? Imagina. Tudo bem? Tô bem, Adriana, e você? Muito bem, Então, obrigada, tá. viu? Obrigada pela sua presença aqui. É um grande prazer, gente. Eu falo pra ela assim que ela é uma celebridade. É uma celebridade mesmo, mas eu estou super feliz pra vir compartilhar a história dela com todas vocês aqui do Empreender Mulher, tá bom? Imagina, eu tenho acompanhado o seu trabalho, muito legal o trabalho do Empreender Mulher, toda a sua dedicação, Adriana. Então, se eu puder contribuir com um pouco de conteúdo para essas mulheres maravilhosas que querem empreender com sucesso, vai ser um prazer. Ai, obrigada. E com certeza vai ser uma história assim inspiradora para muitas das meninas aí que querem empreender, começar ou até mesmo expandir seus negócios, né? Então vamos lá. Primeira pergunta é: como você começou a empreender? Qual foi esse seu processo? Legal, conta pra Adriana. gente. Então, assim, meu pai, ele começou a empreender muito cedo. Então, eu brinco, ele abriu uma lavanderia no mesmo ano que eu nasci. Então, eu brinco que a lavanderia é minha irmã mais velha. Então, a minha vida toda eu convivi com o empreendedorismo. E, vamos dizer assim, então essa paixão foi uma coisa que nasceu junto comigo desde pequena. Eu estava na 5ª série e eu falei assim, não, eu quero estudar administração de empresas para ajudar meu pai a transformar a lavanderia, a crescer a lavanderia e fazer um negócio de sucesso. E isso me ajudou muito porque eu defini que queria entrar na Getúlio Vargas, que é uma faculdade muito boa e muito concorrida no vestibular. Então, mesmo não sendo uma aluna nota 10, o fato de eu ter definido ainda quase criança praticamente que eu queria fazer administração e entrar na Getúlio Vargas, isso me ajudou muito. Eu falo que quando a gente sabe o que a gente quer, e eu aprendi cedo a importância de estabelecer uma meta, faz uma diferença muito grande. Você acredita que no dia do vestibular, a parte de redação sempre foi difícil? Eu adoro falar, mas eu tenho um pouco de dificuldade de escrever, até porque eu gosto muito de matemática e às vezes quem gosta de matemática não é boa em escrever, né? E aí eu fiz curso para melhorar um pouco a minha redação, mas sempre foi de uma dificuldade. No dia da prova da redação, meu pai resolveu me levar para fazer o vestibular. Ele saiu de casa, e a gente morava ali em Santo Amaro, e ele perguntou, por que você quer fazer administração? E eu fui contando. Quando eu cheguei lá, Getúlio Vargas é lá na 9 de julho, lá perto da Paulista. Você acredita que o tema do vestibular daquele ano é por que você quer ser administradora? Eu tava com todos os argumentos, a redação pronta na minha cabeça, entende? Pra mim, que sou uma pessoa extrovertida, eu vou falando, a ideia vai se formando. No fim, eu fui aprovada na 3ª chamada. Eu brinco que aquele ano acho que eu fui uma das últimas a ser chamada, porque às vezes o pessoal gosta de falar, eu fui o primeiro do vestibular, primeiro que nada, mas entrei e fiz o curso, consegui, me formei, e para mim um sonho realizado e um aprendizado da importância da meta. Nossa, muito. E assim, gente, é um espírito empreendedor desde pequena, né? Já veio familiar. Eu falo que eu tive 2 faculdades. Uma foi a administração na Getúlio Vargas e a outra foi a faculdade do empreendedorismo, trabalhando com meu pai na lavanderia. Porque durante a faculdade eu já comecei a trabalhar com ele e foi muito legal, porque eu pude fazer todo tipo de atividade, entendeu? Cuidar da parte administrativa, entender o que é o marketing. Meu pai tem uma habilidade de gestão de pessoas incrível, então chegava final de ano, ele adorava, a lavanderia foi crescendo, tinham várias lojas. Ele fazia questão de passar em cada uma das lojas e entregar o panetone pessoalmente para as balconistas, e eu adorava ir com ele. Então essas coisas eu fui aprendendo, sabe? Então eu acho que o empreendedorismo se mistura com a minha história. Comecei realmente muito cedo e trabalhando com meu pai, até que no ano 2000 eu estava um pouco preocupada. Esse negócio de empresa familiar
tem seus desafios, né? Então assim, eu combino muito com meu pai, a gente se dá super bem, trabalha bem, mas depois meu pai casou de novo, teve mais 2 filhos que são bem mais novos do que eu e o meu irmão, e eu ficava um pouco preocupada, como é que será que vai ser no futuro, né? Daqui a 30, 40 anos dedicando para isso, e aí lá na frente tem os irmãos que vão estar numa idade diferente, podem ter objetivos, e eu tinha um pouco de preocupação. Então nós começamos a conversar e surgiu a oportunidade de eu comprar uma pequena divisão da empresa do meu pai, que ele criou para lavar uniforme de fábricas. E eu me apaixonei por esse segmento, porque assim, dentro da lavanderia você tem a parte que a gente chama de varejo, que é a coisa da barriga no balcão, para atender e lavar a roupa que a gente usa em casa. Sim. E você tem a parte da lavanderia industrial, que é o que a gente chama de B2B, que é você atender as indústrias. Sim. Você demora para conseguir vender, mas você fecha um pedido e você passa a atender aquela empresa por muito tempo. E isso me encantei. Essa coisa de varejo, pra mim é um desafio maior. Você tá ali, aí a pessoa vai buscar a camisa dela e ela fala assim, ai, mas olha, esse frisinho aqui não ficou bem passado. Às vezes não é nem culpa da lavanderia, a pessoa acordou com o pé esquerdo e ela sai, vamos dizer assim, desabafando um pouco com quem tá à sua volta, e isso me incomodava, eu queria morrer quando algum cliente falava isso, sabe? Eu acho que eu não tenho esse perfil tão forte. Então o negócio do B2B, fazer uma venda e aí depois atender e tal, foi uma coisa que eu me apaixonei e propus pro meu pai, então comprar essa divisão da empresa dele. No início eu só consegui pagar metade do valor e ele ficou meu sócio em metade. E eu encontrei um prédio no Taboão da Serra, porque eu queria expandir, crescer, ter uma estrutura para poder fazer um trabalho de meio ambiente e ter uma infraestrutura melhor para as pessoas que trabalhavam com a gente, num lugar que o imposto custasse um pouco menos, como Lavanderia Paga ISS. Taboão da Serra, naquele ano que a gente foi, que eu achei esse prédio, eles reduziram o ISS naquela época para 2%, São Paulo é 5%, então foi uma oportunidade bem legal. Então eu comprei essa divisão, fui para esse prédio novo no Taboão da Serra e em janeiro do ano 2000 eu comecei a minha jornada, a carreira solo aí do empreendedorismo. E assim, é legal que toda essa história, né, como vocês viram, ela já nasceu empreendedora, mais ou menos assim, ela só se desenvolveu, né, o maior professor foi o pai. E assim, é legal você ter comentado sobre isso, que você mudou o seu público-alvo, né? Ela tinha como público varejo e agora as indústrias. E é legal que, isso eu quero dizer o quê? Viu as oportunidades, né? Isso é importante para o empreendedor. Não basta apenas ficar na zona de conforto. E às vezes, Adriana, o pessoal me pergunta, mas como enxergar uma oportunidade? Eu acho que para quem quer empreender, uma das grandes questões é qual é a boa oportunidade? O que eu abro? Que tipo de negócio eu abro? E aí eu falo duas coisas em relação a isso. A primeira delas, gente, cuidado. Não tem um segmento que é um segmento mágico, que você vai ficar rica com esse segmento. Eu já vi gente vendendo brigadeiro, quebrar, não fazer nada, acabar com o negócio porque não consegue ter resultado. E a gente conhece histórias de gente vendendo brigadeiro. Tá aí a brigadeiria que chegou a vender para Cacau Show por milhões, começou na casa dela cozinhando brigadeiro, hoje ela já mora nos Estados Unidos. Então quer dizer, qual é a diferença? O produto é o mesmo. Por que a Tassiane Calil, que fez a brigadeiria, vendeu um negócio por milhões e hoje mora nos Estados Unidos, e tem um monte de gente que começa um negócio de brigadeiro e acaba em nada, desiste porque não dá resultado? O que faz a diferença é o seu comportamento, é o que você faz para gerar o resultado que você tem. Por exemplo, eu sou instrutora do Empretec. No Empretec, quem conhece sabe que durante essa semana você tem um desafio, você tem que abrir um negócio e vender. E muita gente escolhe vender brigadeiro. Eu já vi gente
que no final da experiência teve um baita de um prejuízo vendendo brigadeiro, se matou de trabalhar e não ganhou dinheiro nenhum, como eu vi uma atriz famosa da Globo que fez Empretec, vendeu brigadeiro e ganhou o exercício com lucro que poucas vezes eu vi as pessoas ganhando em uma semana, entendeu? Então, você fala o quê? Que diferença? É claro que ela deu um charme, ela usou a rede de contato dela, não é bomba nem nada, e fez um baita de um sucesso. Faz um brigadeiro com certo charme, fez o básico, vende, porque às vezes tem gente que quer criar, não, é um brigadeiro de champanhe com não sei o quê, só que não faz o básico, que é o quê? Põe ali os brigadeiros numa cesta, sai para vender, liga para as pessoas, oferece, monta uma embalagem, vende um número maior de brigadeiros do que vender uma unidade só. Então, empreender é ação. Aí, você vai falar, ok, entendi. Só que mesmo assim eu preciso escolher um segmento. O que é que eu posso fazer? Minha dica para você é a seguinte. Primeiro, começa a olhar as pessoas que estão ao seu redor. Quais são os problemas e as necessidades para essas pessoas, entende? Então, você estava me contando a história do empreender mulher. Você falou assim, poxa, deixa eu entender um pouquinho o desafio de outras mães como eu, que sentem esse desafio para, quem sabe, eu encontrar uma ideia de um negócio. O que você fez foi isso, essa é a ideia. Então, identifica para as pessoas que você conhece, grupos de pessoas, ou as pessoas que moram na sua região, quais são os problemas e necessidades que ela tem. Começa a listar tudo isso. Uma outra lista você faz, uma lista de recursos subutilizados que você tem. Quais são os seus conhecimentos, sua formação, habilidades, o que você gosta de fazer. Às vezes você descobre até que você tem contato com algum fornecedor bacana. Você estava contando, puxa, mas meu marido trabalha com fazer sites, tem já um trabalho com uma, desenvolvimento de conteúdo e tudo na internet, é um recurso subutilizado. Como é que eu posso utilizar esse recurso subutilizado e transformar isso num negócio bacana, entendeu? E aí, pode ter certeza que você vai descobrir uma boa oportunidade para você. Agora lembra, não vai ser mágica, o resultado vai depender do seu trabalho. Exatamente, não é o pozinho de mágica. Gente, vocês viram que é muito mais do que uma entrevista, é uma aula total. Então, olha só, gente, como empreender mulher tá chique, né? Agora me fala um pouquinho, Paola, qual que é o seu empreendimento hoje? Você falou que que você tem esse negócio, você me fala se você continuou com ele e o que você está fazendo hoje. Então, a lavanderia é uma grande paixão, faz parte da minha vida. Sim. Eu tive a oportunidade até de ser presidente da Associação Nacional das Lavanderias, retribuir um pouco o que o segmento fez pela minha vida. Agora, eu enfrentei vários desafios, muita dificuldade, sabe? Não é fácil, empreender não é fácil. Não. Nós enfrentamos um incêndio, foi uma coisa muito impactante. Eu tenho na minha memória, eu tinha minha terceira filha tinha nascido, ela era bebê, meu marido já estava trabalhando comigo, que eu brinco que esse é um capítulo à parte, trabalhar marido e mulher junto. Detalhe. É muito difícil, eu tenho personalidade forte, então eu entendo que para ele não foi fácil, até que, vamos dizer, com toda aquela experiência, você entrar no dia seguinte na lavanderia e sentir aquele cheiro de queimado e ver tudo que você construiu a sua vida inteira queimado, e pior, a preocupação, como é que nós vamos sustentar os nossos filhos se a gente depende daquilo. Aquilo foi uma coisa que mexeu muito comigo. A gente tirou forças, teve ajuda de todos os lados, e a gente conseguiu superar o incêndio, reconstruir, não perdemos cliente, foi assim, eu diria que é quase um milagre. Claro que esse milagre não foi à toa, foi porque a gente sempre tive bons relacionamentos no segmento, então até concorrentes nos ajudaram, clientes nos deram apoio, então a gente tocou uma lavanderia uma semana sem uma máquina de lavar roupa, sabe? A gente tem clientes grandes, indústrias e tudo, então, só que aquela experiência me impactou muito, e eu comecei a pensar, eu falei, puxa, eu não posso, eu e meu marido ficarmos dependendo só desse negócio, o risco é muito grande. Eu já era nessa época instrutora do Empretec, e eu já tinha me apaixonado por dar aula, sabe? Eu já descobri essa coisa da comunicação, de ensinar, é uma das minhas habilidades. Conseguir transformar um assunto complicado numa linguagem fácil para todo mundo entender, sabe? De um jeito objetivo, prático.
prático. E aí então eu falei, puxa, então já sei, eu vou me dedicar. E aí comecei a intensificar o trabalho no Empretec, fazer outros cursos, palestras, até que eu descobri a TV na internet. Uma moça que tinha feito Empretec comigo estava começando um programa na TV, na internet. E eu falei, gente, que negócio legal isso, como é que funciona? Ela falou, vem aqui conhecer. A moça da TV, da Up TV, é muito querida e ela, na reunião, ela gostou muito, porque eu sou assim, né, entusiasmada com o que eu falo. Alegre. Paula, por que você não faz um programa para empreendedorismo aqui? Era uma TV lá no ABC, ela tem até hoje a Up TV, a Liliana, uma pessoa incrível. Eu falei, gostei da ideia, vou fazer. E aí, na hora, marcamos, ela falou, então se você quer fazer, marca uma data, porque se pensar muito não começa nunca. É verdade. Marquei uma data, 10 de setembro de 2009, estreiei ao vivo na Web TV. Se você voltar lá no Alma do Negócio ou no YouTube, no próprio canal, você vai ver a minha primeira entrevista. Convidei meu pai para ser. Eu vou procurar, eu vou deixar aqui nos comentários, viu, na descrição, esse link desse vídeo. Gente, vocês não vão acreditar a diferença, porque são 6 anos, né? Muito tempo. Mas a diferença, já aprendi, já me desenvolvi, evoluí. Mas, vamos dizer, eu me apaixonei por comunicação. E aí, comecei a fazer o programa Alma do Negócio toda semana. Fiquei na Web TV, depois eu fui para Just TV, que é uma TV maior. E comecei a me apaixonar pela comunicação, fui fazer formação no Senac, hoje eu sou radialista, apresentadora de TV, eles têm um curso bacana, aprendi técnicas, tenho melhorado, claro. E aí, só que a Web TV tem os desafios, naquele formato, tipo Just TV, essas coisas, eu não estava vendo um desenvolvimento. Eu acho que quem apostou em um canal no YouTube, investiu nisso, cresceu muito mais do que a Web TV. Então eu escolhi um caminho errado. Vamos dizer, não é errado. Um caminho que talvez, se eu tivesse ido para essa área talvez do YouTube, começado lá atrás em 2009, um canal no YouTube, talvez hoje eu já fosse mega famosa, vai saber. Mas enfim. Mas você já é, só não posso. Talvez eu nem ia conseguir contato com ela, né, gente? Não posso reclamar. Não posso reclamar, mas vamos dizer, a gente tem que avaliar um pouco os caminhos, se isso me custou alguma coisa. E eu tive muita dificuldade, porque o meu objetivo no programa na web não é vender nada. Eu não quero vender meu produto, eu não quero vender meu serviço. Eu quero gerar um conteúdo muito bacana para os empreendedores. Então, se você visitar o site almadonegócio.tv, são mais de 160 vídeos de entrevistas super bacanas. Muito bom, eu já Tem uma entrevista sobre Canvas que já tem mais de 80 mil views com Marcelo Pimenta, que é um vídeo que ficou, uma entrevista que ficou gostosa, bem legal. Então tem várias coisas, assim como tem vídeo que não tem mais do que 500 visualizações. Então tem mais conteúdo. Conteúdo tem muito, foi uma experiência maravilhosa. Só que aí eu resolvi ousar e tive uma oportunidade de ir para rádio. E eu, inclusive, contei com o apoio do Sebrae nesse início no programa. Eu hoje ainda tenho o programa na rádio, a Rádio Mundial, FM 95.7. Toda quarta-feira, às 7 da noite, o programa Alma do Negócio traz entrevistas incríveis, com temas relevantes para o empreendedor da pequena e média empresa. Vamos divulgar, sempre no grupo, gente. Uma delícia para fazer o programa. A maior parte das vezes o programa é ao vivo, tem interação com os ouvintes. Só quando eu realmente tenho algum curso, alguma coisa que eu tenho que viajar, eu deixo um conteúdo gravado, mas é muito gostoso. E eu realmente me apaixonei então por essa área de comunicação. Então hoje eu sou sócia, mas quem toca a nossa lavanderia é meu marido. A gente continua trabalhando bastante, a unidade no Taboão da Serra, uma unidade em Camaçari, a gente atende muitas empresas lavando o uniforme dessas fábricas, equipamento de segurança, é bem bacana. E eu trabalho então focado no programa Alma do Negócio, atendendo como coach, dando aula tanto no Empretec quanto na Fundação Dom Cabral e palestras. Uma vida sem rotina, do jeito que eu gosto. Cada dia eu tô num canto, cada dia fazendo alguma coisa. E agora, com um carinho muito especial, lancei o site paolatucunduva.com.br. Lindo o site. Com uma novidade, eu tô me transformando numa empreendedora digital, gente. Aprendendo
muito apanhando. Acho que é um caminho bacana para quem está aí nos assistindo. Tem muitas oportunidades legais na internet, seja para você vender através de um e-commerce algum produto que você faz. Se você tem um dom, fazer um artesanato, ou se você tem uma mão boa para fazer comida gostosa, então você tem várias oportunidades. Ou até compartilhar conhecimento. Então, vamos dizer, é um universo incrível. Eu tô aprendendo, apanhando, mas estou muito apaixonada por esse novo desafio. Nossa, que bom. Gente, você viu, né? Vocês estão vendo, assim, a sintonia. Quanta coisa que essa mulher maravilhosa ela faz. Nossa, eu já virei fã, gente. Imagina. Sinceramente, eu já... Por isso mesmo que eu te convidei, viu? Imagina. Gente, olha, é muito, você viu? É muito mais do que uma história. É uma aula aqui pra vocês, que se vocês seguirem todos esses passos, como ela mesma disse, é oportunidade, comportamento. Inclusive, depois a gente vai fazer um outro vídeo falando um pouquinho mais, que ela vai falar sobre a mente empreendedora, ela vai dar um cursinho. Eu já até falei pra ela, dá vontade de passar o dia inteiro aqui gravando, fazendo uns 100 vídeos mais ou menos, né? Pegar o dia inteiro, mas não dá, né? Mas, gente... Agora eu quero te fazer a última pergunta só pra fechar. Se bem que você já deu várias dicas, mas qual é a dica chave assim que você dá para essas meninas que estão querendo empreender e não sabem por onde começar? Qual que é o primeiro comportamento que elas precisam ter? Primeiro comportamento é estabelecer uma meta. Agora, e para isso, Adriana, tem uma questão. Primeira coisa, sonho é diferente de meta. Eu falo que sonho é importante, sonho é a semente, ela é super valiosa. Então, agora você tem que trabalhar para transformar esse sonho numa meta poderosa. Então, o que você precisa? Primeiro, reacende o seu sonho, porque a gente tem uma vozinha, a gente tem um monte de gente ao nosso redor que fala assim, você tá louca, querer fazer isso é loucura, é besteira, imagina, você é quem diz que você vai conseguir alguma coisa. Então você vai ter vozes suas, que são o que eu chamo de crenças limitantes, e vozes de um monte de gente ao nosso redor. Então respira fundo, fecha os olhos e resgata esse sonho, aquilo que talvez desde criança você teve vontade de fazer. Falo isso, eu sempre falo. Às vezes, alguma coisa que há algum tempo te despertou seu coração, então fecha o olho e pensa nesse sonho. Observa com mais atenção todos os detalhes desse sonho. Assim que você abrir o olho, senta e escreve tudo que você conseguiu enxergar e visualizar nesse sonho. E para transformar isso numa meta, você tem 5 passos. Se vocês já ouviram falar, o SMART é uma dica para você escrever essa meta completa, que são esses 5 passos. SMART vem da palavra esperto, inteligente em inglês, que escreve S-M-A-R-T. O S é específico. Você tem que fazer a sua meta ficar tão clara que se você ler para uma pessoa que nunca te viu, ela vai enxergar uma foto sua naquele momento. Aí vem o M. O M significa mensurável. Você tem que colocar um número. Você quer empreender? Como é que é esse negócio? O detalhe todo é o específico. Mensurável é quanto que você precisa investir para abrir esse negócio. Quanto que você quer estar faturando depois dos primeiros 12 meses. E quanto que você quer estar lucrando. Vai ter funcionário ou não? Quantos funcionários? Então esses são alguns números para quem vai pôr uma meta para abrir um negócio. O A é o atingível. Quais são as principais ações que você precisa fazer para alcançar aquilo? Como? A meta, ela tem que ter um desafio na medida. O atingível é você medir esse desafio. Se você estiver pondo uma meta de uma coisa muito fácil, isso não tem desafio nenhum, provavelmente você vai deixar ela pra lá, porque você fala, é tão fácil, amanhã eu faço, e você não faz. Se você colocar uma meta com um desafio muito grande, você vai falar, isso é impossível, e você também desiste. Então, tem que dar aquele friozinho na barriga, mas na medida. Legal? E o R é o relevante. Por que que isso é importante para você? Seu coração tem que bater quando você se enxerga alcançando aquilo. É emoção, o olho enche de água. É nessa hora que você tem certeza que você está no caminho certo, que a meta é essa. E para fechar o T é o temporal, é por uma data, dia, mês e ano para você alcançar aquilo. Você transforma esse sonho numa meta, você vai ver, nada te segura. Nossa, gente, depois disso não tem mais nada pra falar. Não tenho o que falar.
Mas, Paola, muito, muito, muito obrigada pela sua participação, viu? Gente, e eu quero já deixar pra vocês já a chamada pro próximo vídeo que nós vamos falar sobre mente empreendedora, que ela vai dar uma ótima aula também pra vocês. E eu tenho certeza que vai ser inspiradora aí pra muitos de vocês que estão vendo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada, viu? Gente, até o próximo. Fiquem com Deus e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, dá um curtir se gostou e se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau!